eventualmente ele começou a tomar conta daquela lojinha e depois o comerciante começou a tratar muito bem ele, botar ele dentro de casa. E finalmente, depois de uns 10 ou 15 anos, quando o comerciante decidiu voltar para a Escócia, ele chamou esse rapaz e falou: ó, eu estou indo para a Escócia, eu não tenho muito o que fazer com o negócio aqui, eu não tenho filho, eu não tenho nada, e eu queria perguntar se você não quer continuar tocando meu negócio para mim. Você vira meu sócio, você assume minha empresa, vira meu sócio, eu fico lá vivendo de renda. O jovem, muito esforçado, falou: poxa, eu vou ficar muito feliz. E o escocês nunca fez um investimento tão bom na vida dele, porque esse jovem viria a se tornar o Barão de Mauá, o homem mais rico no período do Império. Então, e foi assim que ele começou a vida dele. Ele começou jovem, trabalhando no comércio de um amigo do tio. Então, falando da questão da sucessão empresarial, realmente, não necessariamente o sucessor precisa ser o herdeiro. O herdeiro é uma questão patrimonial. O sucessor é a pessoa que vai continuar o trabalho que aquela pessoa começou. Passando rapidamente para a questão tributária, fiscal, na verdade, duas sugestões que eu tenho muito importantes. Primeiro de tudo, documentar tudo. Nós, especialmente nós que somos pequenos hoteleiros, quando a empresa é grande, tem toda aquela contabilidade, tem tudo organizado, até os sócios têm um contador, a pessoa física, mas o pequeno hoteleiro, a pessoa física, a gente acaba deixando isso para um segundo lado, uma segunda questão, segunda importância. E questão tributária, a gente cada vez mais está vendo a inversão do ônus da prova. O imposto de renda é o contribuinte que declara e depois o fisco vai lá e fiscaliza. Mas quando ele fiscaliza, ele não vai fiscalizar dizendo: você está errado por isso. Ele vai perguntar: me prove isso. Me prove que você pagou o médico. Me prove que que esse valor que está depositado na sua conta não é seu, não é renda, que é de um amigo, que é um favor que você fez. E quando você não tem a prova, ele vai lá e tributa. Então, a legislação tributária já é muito complicada, mas a gente tem que fazer o mínimo para nos proteger, que é documentar, mesmo enquanto pessoa física. Então, toda vez que entrar um recurso na conta, toda vez que for pagar um médico, qualquer coisa que seja dedutível do imposto de renda, por exemplo, a gente tem que documentar, pessoa física. Para a empresa, então, a contabilidade não precisa nem falar, né? Qualquer pessoa aqui que já foi fiscalizada uma vez, a gente sabe o medo que é. O fiscal começa hoje, daqui a 2 anos ele volta, está continuando aquela fiscalização. É complicadíssimo. Agora, puxando um pouquinho a palavra do que falou o Dr. Rielo, e especialmente o que falou a deputada Abreu, sobre o uso exclusivo do quarto de hotel. É um tema que eu tenho estudado já muito, não com tanto tempo quanto eu gostaria, porque a questão do tempo ninguém tem, mas é um tema que eu gostaria de sugerir para a deputada. Eu tentei falar um pouco rapidamente com o deputado Rodolfo Passos ontem, depois já que ele deu o endereço dele lá em Brasília, né, ele falou: vem tomar um café comigo, próxima vez que eu for em Brasília eu vou tentar sentar com ele também sobre isso. Deputada, quando a gente fala, poxa, a gente não sabe se o hóspede ele liga a televisão, a gente não sabe se o hóspede se ele liga o rádio, então a gente não sabe quanto ele vai pagar de caro, mas a gente também não sabe o que ele traz para dentro do quarto, a gente não sabe o que tem na bagagem dele. Então, a legislação civil brasileira, ela determina que o hoteleiro ele é responsável pela bagagem do hóspede. A gente não tem uma limitação, não fala a bagagem de uso pessoal, não fala sua mala, sua roupa, ela fala pela bagagem. Então, se um hóspede ele decide que ele tem determinada coisa muito valiosa, eu vendo joias, e eu decido que é muito perigoso não ter joias em casa, então eu vou lá, alugo um quarto de hotel, e eu deixo minhas joias no quarto do hotel, porque o hoteleiro está responsável pelas minhas joias. E claro, o hoteleiro, não tem dúvida, é nossa responsabilidade a gente tentar garantir o máximo de segurança possível. Instalação de câmeras, chaves inteligentes que registram a hora que entrou, a hora que saiu, quem entrou, quem saiu. É a responsabilidade do hoteleiro garantir o máximo de segurança, não tem dúvida. Afinal de contas, o hóspede, quando ele entra no hotel, ele está desejando descanso, mas o descanso dele só vai ser possível se ele se sentir seguro. Se ele falar: poxa, aqui eu estou tranquilo, aqui eu estou num lugar bom, confortável e seguro. Senão ele não dorme bem à noite. Se ele achar que vão invadir o quarto dele e fazer
traz. Então, a legislação brasileira, eu dei uma olhada rapidamente, a legislação brasileira, desde... Na verdade, eu vou aproveitar para fazer um puxadinho aqui, já que eu fiz mestrado em Direito Romano, eu vou puxar lá para Roma Antiga. Desde Roma Antiga, o hoteleiro ele é responsável pela bagagem dos hóspedes. Eles criaram lá a figura do receptor, que é o quê? Ele recebe a responsabilidade e ele fica com a responsabilidade objetiva, é uma das poucas que tinha lá. E a gente herdou isso desde lá, desde o direito romano. O Cláudio Bevilacqua, que fez o primeiro Código Brasileiro, ele era romanista. E ele se inspirou fortemente no Código Civil francês, que na época também deixava uma responsabilidade ilimitada para o hoteleiro. Então, qualquer coisa que entrasse ali, o hoteleiro era responsável. Só que essa legislação francesa já mudou, a legislação italiana já mudou, a legislação alemã, que já começou muito melhor nesse aspecto, também já ficou melhor, já melhorou ainda mais. O próprio Brasil, na década de 40, ele fez parte, ele já fazia parte de uma organização internacional chamada UNIDROIT, que inclusive eles fizeram esse projeto e permitiram falar muito bem sobre isso. O Brasil apoiou esse projeto deles de fazer uma pesquisa sobre a responsabilidade dos hotéis, não no Brasil, mas no mundo inteiro. A proposta deles lá era fazer um acordo internacional para que todos os países assinassem para determinar qual era a responsabilidade do hoteleiro, seja com relação à reserva, com relação à garantia de quarto para o hóspede, mas também para limitar a responsabilidade do que o hoteleiro paga pela bagagem que é introduzida. Por quê? E esse é o grande problema. O Código Civil brasileiro, de Bevilacqua e repetido no Código atual, ele simplesmente entende que o hoteleiro ele se torna depositário necessário da bagagem. É o quê? O que é um depósito? Eu tenho um amigo, vou viajar, eu falo para o meu amigo, poxa, tome conta de minha planta. Eu conheço meu amigo, eu confio nele. Existe um depósito necessário, é o quê? Uma questão de urgência. Teve enchente na minha casa, está passando um estranho, eu falo, poxa, por favor, tome conta do meu cachorro, porque está tendo enchente. Eu conheço esse estranho? Não. É um depósito necessário, eu fui obrigado a isso. A questão da hotelaria é um depósito necessário, é equiparado ao depósito necessário. Por quê? Porque você não necessariamente conhece o hoteleiro. Você tem que confiar no hoteleiro. Só que não é propriamente um depósito. Por quê? Quando é um depósito, você entrega a coisa. Eu falo, Manuel, por favor, tome conta do meu celular. Eu transfiro a detenção da coisa. Na hotelaria não há isso. Quando eu entro no hotel com minha bagagem, eu entro no quarto, eu boto minha bagagem lá dentro e eu fecho o quarto. O hoteleiro não tem como saber o que tem dentro daquela bagagem. Ele não tem como saber se ali o cara está efetivamente trazendo um laptop ou 20, se ele está trazendo joias das Swarovski ou se são bijuterias. A gente não tem como saber o que tem naquela bagagem, porque a gente não recebe aquela coisa. Então, o Código Civil Brasileiro de 16 de 2002, ele mantém a responsabilidade ilimitada, porque depósito necessário. O francês fazia isso. Decorrente desse acordo internacional que foi projetado, que não foi feito para o mundo inteiro, a União Europeia, na época não era a União Europeia, mas o Conselho da Europa, eles decidiram fazer um acordo europeu. E lá eles já aplicaram uma limitação dessa responsabilidade. Salvo muito engano meu, eles limitam a 100 vezes o valor da diária que o hóspede paga. Então, efetivamente, se eu sou um hóspede, eu vou lá numa pousadinha, de uma pousada pequena, de Dona Maria, na praia do interior de Alagoas, que é uma pousada que eu estou pagando R$80, e depois eu chego em casa e digo, ó, ela roubou os 3 iPhones que cada uma das minhas filhas tinha, e ela vai ter que me pagar R$20 mil de indenização material, não falo de dano moral, não falo de culpa, eu estou falando de indenização de danos materiais. Como é que Dona Maria da pousadinha do interior de Alagoas vai bancar pagar essa indenização? Ela não tem condições, entendeu? E considerando que também ela não recebeu aquela coisa, ela tem que ter feito o máximo de seguro possível. Mas ela não recebeu, não tinha como tomar conta. Claro, se o consumidor provar, não, o hoteleiro ele agiu com culpa, ele deixou a porta aberta, ele não tinha segurança, ele não tinha nada, qualquer pessoa entrava, invadindo o meu quarto 2 vezes, poxa, é uma situação diferente. Há culpa, mas a responsabilidade objetiva de Dona Maria não tem sentido. E é interessante você atrelar a diária, porque efetivamente, uma pessoa que se hospeda numa pousadinha no interior de Alagoas, se pressupõe que ele está trazendo um determinado patrimônio, determinada bagagem. Uma pessoa que se hospeda naquele hotel chiquérrimo, convento
carro lá em Salvador, você, por exemplo, porque ele está pagando R$1.000 a diária, você admite que ele está levando outro patrimônio. Você concebe que ele está levando efetivamente um laptop, 2 iPhones, uma câmera comprada na Alemanha. E são situações. Então, atrelar a diária é muito interessante. Então, essa é uma primeira sugestão. E só para complementar, na legislação italiana e francesa, a responsabilidade é limitada a 100 vezes também, de acordo com isso. E na legislação suíça, do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, eles têm um código civil. Na legislação suíça, de Louisiana e alemã, eles têm um limite em valor. Especificamente, na Suíça são 1.000 francos, na Louisiana são $500 e na Alemanha são 3.000 euros. Independente da limitação da diária. Ele tem um valor limite. Por quê? Porque o hoteleiro, de novo, por mais que ele tenha responsabilidade objetiva, você está ali tomando conta do patrimônio pessoal daquela pessoa. Se aquela pessoa trouxe um computador, um celular, tudo bem. Mas se aquela pessoa trouxe R$30.000 em mercadoria, e realmente ele pagou R$1.000 de diária, mas ele trouxe R$30.000 em mercadoria, também não tem sentido o hoteleiro ser responsável objetivamente por isso. Ele tem que ser responsabilizado pela bagagem da pessoa. De novo, aí o hoteleiro tem que oferecer garantia, tem que oferecer segurança, potencialmente oferecer um seguro, ou um cofre, que o hóspede possa pagar para ter um cofre na recepção, qualquer coisa do gênero. Aí sim ele assumir a responsabilidade maior. Ele recebe a coisa e passar a ter uma responsabilidade maior. A segunda sugestão de legislação, que essa, na verdade, decorreu na conversa que eu tive com o Dr. Dilson, meu pai, presidente, é o seguinte: de novo, vou dar o exemplo de Dona Maria, lá do interior de Alagoas. Imagine que vem o seu José, lá da cidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Ele se hospeda lá nessa pousadinha de Dona Maria, que fica num vilarejo de pescador, no interior de Alagoas. E chegando lá, ele alega qualquer tipo, ele se hospeda, passa lá uma semana, tranquilo, volta para casa, chegando em Santa Maria, ele alegando qualquer tipo de prejuízo, ele propõe uma ação de indenização do consumidor. E ele pede uma indenização de R$2.000. Dona Maria tem uma pousadinha de 20 quartos. Dona Maria não tem condições de mandar um advogado para Santa Maria do Rio Grande do Sul. Ela pode até ter um advogado amigo dela lá em Alagoas, mas ela pagar a passagem e a hospedagem e a diária desse advogado para ir para Santa Maria do Rio Grande do Sul, sai mais barato ela pagar os R$2.000. Ela perdeu o direito de defesa. Então, a legislação do consumidor, quando ela, de 1990, fez isso, quando ela exigia, ela permitia que a ação fosse proposta no domicílio do consumidor, ela estava visando garantir o reequilíbrio da poder econômico, porque o consumidor, em geral, ele tem um poder econômico muito menor do que o fornecedor. Mas isso, quando a gente está tratando de uma Carrefour, que tem empresas, que tem lojas em todo o Brasil, quando a gente está tratando de uma grande agência de viagem, que tem agências em todo o Brasil, é mais fácil. Mas quando a gente fala de uma pequena pousada, de um hotel pequeno, em um lugar, para ele mandar um advogado, ele contratar um advogado em outro lugar, a gente acaba retirando o direito de defesa. O que eu quero? O que eu sugiro? Não é a gente tirar essa garantia do consumidor, e sim a gente utilizar os meios de tecnologia que já são utilizados hoje no judiciário. O STF ele já permite a utilização da tecnologia para fazer audiência virtual. O CARF, hoje em dia, tem uma previsão que a gente pode fazer reunião virtual. O PROCON, eu dei uma pesquisada, já tem vários PROCONs que estão permitindo audiência virtual. Por que não transformar isso em lei? Incluir no CDC que todos os juizados tenham uma sala para fazer audiência de conciliação virtual, para que Dona Maria possa levar um advogado dela para Maceió e ele fazer a defesa dele dali em Maceió e não precisar contratar um advogado da Rio Grande do Sul. Enfim, eu falei muita coisa muito rápido, peço desculpa, mas era isso que eu tinha para dizer. Eu peço, se você achar interessante, a gente pode tentar desenvolver uma legislação mais para isso, inclusive também a federação, mudar mais a legislação do consumidor nesse sentido.